Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Caio Sictelli. Ele é um cara dos bastidores, ele é um cara que é estrategista, normalmente está atrás das câmeras e pela primeira vez num podcast, num vídeo assim, vai contar pro mundo um pouco da sua história, né, Caio? Abri o coração aqui. Que massa. Tá nervoso, cara? Tá nervoso mesmo? Boa. Não, um pouquinho, né? Que massa, cara. Curte e aproveita, tá bom? Feliz por isso. Você que é dos bastidores, escolher romper com isso e aparecer pra contar um pouco da história e inspirar as pessoas com o que você vem conquistando ao longo do tempo. Se apresenta então pra galera do VDcast, meu amigo. Boa, valeu. Então, sou o Caio. Como o Vitor disse, 100% dos bastidores. Tô aí com alguns experts há um tempo aí no mercado. E tô no Mastermásio, né? Sim. Até aproveitamos aqui o encontro. E vamos tá aí trocando uma ideia com a galera sobre um pouco de marketing digital, acredito um pouco de propósito, que eu acho que é uma coisa que conecta muito no que você fala e foi um dos maiores motivos que, quando apareceu a oportunidade de ter você como mentor, saber que você é um cara vende, mas vende com propósito, né? Isso é uma grande inspiração pra mim, já aproveitando o podcast pra começar declarando isso. Grato por ouvir isso e grato por você identificar isso. E pra mim foi um ponto interessante quando você entrou no Mastermind. A gente até pode contar isso porque, cara, normalmente eu conheço a pessoa que entra, sabe? E se eu não conheço, eu normalmente falo pra ela entrar na mentoria um tempo, pra eu conhecer, pra eu ter chance. Mas você veio por uma característica específica, né? Na altura, o Passari entrou no grupo e ele falou assim, olha, tem o Caio e a gente tá junto nessa e tal, você aceita ele trabalha comigo? Eu falei, claro que sim. Só que era uma exceção. Se você olhar a galera do grupo, todos eles eu super entrevisto, eu super conheço e tal. Você, agora eu tô abrindo o meu coração, né? Cara, você caiu de paraquedas ali. E Exato. eu ficava assim, tipo, qual é? Será que ele vai tirar valor? Será que não vai? Porque a vasta maioria das pessoas lá, tem uma galera que é de bastidores? Tem. Tem estrategistas? Tem. Mas a maior parte da galera é o expert, é o cara que tá ali na frente das câmeras. Então, só pra dividir com você uma coisa que você não sabe, pra mim você foi um ponto de tá bom, vamos ver como é que vai ser. Eu não tinha certeza que ia ser incrível pra você e nem que ia ser incrível pro grupo, mas a gente vai contar um pouco pra galera e eles vão entender como que tem sido maravilhoso, né? Mas como é que o digital surgiu na sua vida? Cara, na verdade, foi também por causa do Passari, Sim. não só o Mastermásio, mas o começo do digital. E foi precisando de um estágio, né? Eu precisava formar de alguma forma. Sim, faculdade de quê? Fiz administração lá em Ribeirão Preto, na USP. E na época eu precisava fazer estágio, minha família tinha um negócio na minha cidade, onde eu ajudava, né, e fazia justamente os anúncios. Já tava no tráfego pago, já tava fazendo anúncio ali. E é legal que na época não existia tráfego nome, pago, esse né? troço não tinha nome. 2016 era tipo fazer anúncio no Facebook, né? O Sobral nem existia, eu acho, tava nascendo. Cara, tem uma história. Não tinha nem barba. 2016 mesmo, a gente fez um grupo no WhatsApp, isso aí, nunca nem, mas agora que você falou que eu lembrei, a gente tinha um grupo que era eu, o Hugo Rocha, Nossa. o Sobral, Nossa. e tinha um rapaz, putz, eu tô tentando lembrar, eu nunca mais ouvi falar dele, até a conversa às vezes vem o nome dele, era a Máfia do Tráfego. O nome era esse? Nossa senhora, cara. E teve isso, e eu lembro, estudando livro sobre Google AdWords, porque não tinha curso, né? Era, sei lá, achei um livro aqui sobre... Então... As informações eram escassas pra caramba, né? A gente tá falando de nem tanto tempo atrás, né? 2016, pra parar pra pensar. Mas, cara, de 2016 pra cá, o mundo mudou infinitas vezes, né? Mas fala aí, você tava lá, precisava de um estágio, e aí? Cara, eu precisava de um estágio e na época um amigo trabalhava já com infoprodutos, já tava nesse mercado, sabia que eu fazia anúncios no Facebook. Sim. E falou, tem um cara que eu conheço que tá precisando de alguém que saiba fazer anúncio no Facebook e você topa falar com ele, né? E aí eu liguei, na época ele me ligou, tava num churrasco, eu lembro até, faculdade, né? Sim. Ele ligou. Tá podendo falar agora? Sou Luiz Rafael e tal. Negócio é o seguinte... Ele ligou da Irlanda, que ele morava na Irlanda. Ele morava na época, Irlanda, né? exato. Falamos no Skype. Ele mandou uma mensagem, cara, a gente vai falar no Skype e tal. Aí ele falou, então, eu moro na Irlanda, mas eu sou aí de Ribeirão
e eu tenho um curso de japonês online e tal, você sabe fazer anúncio no Facebook? Eu falei, cara, eu faço pro restaurante da minha família. Não, tá ótimo. Pra curso de japonês eu nunca fiz, né? Exato. Pô, aí ele falou, não, então eu te explico como que funciona, mas se você já conhece a ferramenta, tá ok. E, cara, e aí foi o começo, assim. Que aí massa. Fiquei um ano praticamente com ele e depois tive... Baita escola, né? Porque, cara, o Passari é uma referência no mercado, Exato. né, cara? Exatamente. Tá lá no grupo também, tá no Mastermind. Na época não existia o Passariano ainda. Não, ele foi conhecido no mercado digital porque ele deu nome a um tipo de lançamento Exato. Passariano. Mas isso foi bem antes, né? É isso. Isso foi em 2016, o Passariano deve ser o que? De 2020, por Será? aí. Eu imaginava 2018. Será? Vamos perguntar pra ele, né? Foi quando a esposa dele, a Evelyn, Sim. ficou grávida, né? Sim. E aí ele, enfim, tem toda uma história muito legal. É. Mas... E aí foi isso. E aí eu fiquei um ano, mais ou menos, com ele. Surgiu a oportunidade de ir pra fora pra trabalhar em umas startups. Então, aí foi uma outra escola, né? Porque é um jogo diferente desse Total. do digital. E depois surgiu a oportunidade de dar consultoria para empresas tradicionais virem para o digital. Que massa. Isso foi um tempo que eu fiquei em Londres fazendo isso. Pô, com transporte de uma trade de suco de laranja, né? Tipo, nada a ver. Nada a ver com de nada, curso né? de japonês para trade. Passando pro restaurante antes. Da escola do restaurante. E aí foi isso. Só que, cara, eu acho que no nosso mercado tem a questão da educação, né? Eu acho que isso é algo que me prende muito, da educação, da transformação. Sim. E depois que eu voltei pro Brasil, voltei para Ribeirão Preto, que aí eu comecei a namorar minha atual esposa. E eu mandei uma mensagem pro Passari de novo. Falei, cara, ó, tô querendo voltar pra essa parada aí. Só que aí já não era mais estágio, você tava num outro momento. Não, de vida. aí já tava com a agência mais voltada para esses negócios tradicionais mesmo, né? Ainda trabalhava pro pessoal de Londres daqui, então tava dando consultoria para empresas de comércio internacional e tudo mais. Só que, de novo, né? Ainda com a picada da educação, porque eu acho que é o que eu falei no começo, né? O propósito, pra mim, é algo que pega, sabe? Então, tipo, pô, tá ganhando dinheiro, mas o dinheiro pelo dinheiro, ele te dá um vazio no fim do dia, sabe? Sim. Pode crer. E aí voltei, pô, aí tive, graças a Deus, assim, a oportunidade de trabalhar, passar em uma grande escola, com o Zé Andrade, Sabrina, agora o André. Então, tipo, pô, Deus é muito abençoado, assim, que eu falo que os projetos que estão na minha vida, ou que já passaram pela minha vida, assim, são coisas que dá orgulho, né, da gente falar. Eu acho que todos legal, eles, cada um deles, né? cada um deles. E, cara, eu imagino que você já deve ter recebido propostas ruins. Você já deve ter recebido, sei lá, cantadas, né, nesse mercado de gente que você não tem afinidade. E não é que... Sim, Deus abençoou, beleza. Mas você escolheu, né? Exato. O que veio pra você. E esse é tão poderoso. Eu conheço gente no E digital... é difícil falar não, né? Porque, assim, às vezes o errado, ele paga muito melhor do que o certo. Total, até porque ele precisa, né? Exato. E tô falando disso porque eu conheço pessoas que foram por caminhos duvidosos. E não é caminhos que eu acho duvidosos. Caminhos que a pessoa acha duvidoso. Ela fala, cara, Exato. recebi essa proposta, não sei muito, sei lá, se eu vou com a cara dessa pessoa ou com o que ela faz, mas eu vou, pela proposta eu vou. Cara, e aí é o começo do fim, né? Exatamente. Quando o cara trabalha pela grana e não pelo propósito, é fácil de virtuar, né? Exato. Nossa, porque assim, dia difícil todo mundo tem, né? Uhum. Desafio todo mundo tem. Uhum. Eu acredito, pô, às vezes o pessoal fala, pô, é o Vitor, né? Uhum. Deve achar que o Vitor não tem dia que não tá afim de fazer as coisas e tem que fazer. Ou de gravar tem isso. o dia inteiro de conteúdo, né? Sim. E tem, mas quando você sabe que tem uma outra finalidade, porque uma hora o dinheiro não faz mais diferença, Graças né? a Deus, Graças não. a Deus. E é o propósito que mantém no jogo, né? Então, Isso é muito poderoso. Assim, tem pessoas que performam bem, sem essa segunda camada. A galera do negócio pelo negócio, a galera do dinheiro pelo dinheiro. Mas assim, eu não conseguiria. Nossa. Tipo, pra mim não seria o bastante. Pra mim, eu já teria desistido se não fosse isso. Porque, como você falou, dias difíceis existem, dificuldades existem. E cara, se não fosse essa certeza de uma conexão com algo maior, que quem tá ouvindo e tá mais no início, às vezes acha que é balela, nem todo mundo sente, não todo mundo consegue
sabe, entrar na mesma sintonia, na mesma frequência que a gente. Cara, sem esse troço eu nem começaria, na real. Exato. Talvez eu começaria porque eu precisava de grana de qualquer jeito, né? Mas aí talvez eu me perdesse no caminho. E eu acho que o ponto é esse, né? Já teve, por exemplo, na época que teve uma época que eu tava prestando serviço, igual eu falei, né, para essas empresas mais tradicionais e tal, e eu fiz uma parceria com uma agência do Canadá na época, e, cara, é o que você falou, eu tava precisando conquistar novos clientes, ganhar experiência, tudo mais. E eu fiquei 2 meses em um negócio que, assim, cara, todo dia, a hora que eu deitava, eu falava, meu, será que tá certo isso mesmo que os caras estão fazendo, né? Porque eu cuidava da ponta da estratégia, do marketing e tudo mais. Será que os caras estão entregando isso que eles estão prometendo? Né? Porque, infelizmente, no mercado, e eu acho que é isso que cria o grande... o estereótipo negativo, né, do marketing digital, é os vendedores de ilusão mesmo, assim, né? E não deu. É isso que a gente falou, cara. Se você tá só pelo dinheiro, tem as pessoas que fazem isso, mas, sim, cara, não dá. Não dá pra dormir tranquilo e, tipo, de novo, eu sabia que a minha parte eu tava fazendo de acordo com o que era passado pra mim e eu não tinha certeza se era entregue ou não, né? Mas, na dúvida, eu falei, meu, isso não é pra mim. Não dá. E é difícil falar esses nãos, né? Ainda mais se você precisa. Você tá passando por um momento na vida que aquilo faz muita diferença pra você. Mas é o tal do conversas difíceis, vida fácil, né? E conversas fáceis, vida difícil. Se o cara evita as conversas difíceis, ele provavelmente vai ter uma vida muito difícil, né? Exato. E aí é isso, então, a jornada de restaurante, suco de laranja, curso de japonês, agora EFT, advocacia, mas foram grandes ciclos e hoje, graças a Deus, aí é 100% focado na educação, no propósito, tá em contato não só, né, porque, pô, o estrategista também, né, pra galera aí que é do bastidor e tá ouvindo, cara, toma cuidado pra não ser o cara só do marketing, só da venda, né, eu acho que a estratégia às vezes está muito mais em identificar pontos de como o produto pode gerar mais resultado, mais transformação, porque nada vende mais do que o resultado dos nossos alunos, né? Total. Com certeza. E, de novo, você pode fazer um pitch muito mais agressivo se você sabe que aquilo que você tá vendendo realmente, cara, você vai entregar e que a sua parte tá sendo feita, né? Isso. Acho que você, de novo, você é um grande exemplo pra mim, porque você chacoalha a pessoa, né? Tipo, meu, você é maluco de não tá aqui comigo? Né? Mas por quê? Porque você sabe que se a pessoa entrar e extrair o que pode ser extraído do que você oferece, você vai ganhar menos do que ela. Isso, cara. Né? E essa clareza, essa distinção, ter domínio, essa certeza, cara, isso é muito poderoso. Exato. Isso é muito poderoso. Eu não conseguiria vender uma coisa que eu não acreditasse. Sacou? Você falou disso que eu chacoalho. Eu sou visto no mercado como vendedor. Se você escrever pra mim no Instagram, experimenta. Tá falando do número de direct que eu respondo. Escreve pra mim lá pra você ver. Pelo menos na altura que a gente tá Mas gravando. escreve com o cartão de crédito na mão. Ou esconde o cartão. Porque, cara, eu respondo mesmo. Sacou? E eu tô com mais de 300 mil seguidores. 335 mil da última vez que eu vi. A gente tá falando em agosto de 2023. Cara, não é o meu time que responde meu direct, sou eu. E, cara, se fizer uma pergunta, eu vou responder lá. Não manda áudio, não. Uma pergunta em texto, eu respondo. Mas aí a minha segunda pergunta, eu que faço. Quando ele quiser fazer a segunda pergunta, eu que vou perguntar. Ei, você tá na mentoria? Tipo, não pode estar na mentoria? Ei, você tá na maestria? Você tá no... Qual que é o seu comprometimento, Exatamente. Né? Porque, cara, já fez uma pergunta, já tirou valor. Gostou? Quer mais? Cara, tem um caminho aqui. Eu acredito que intimidade é o melhor conteúdo. Eu posso fazer conteúdo. Isso aqui é um baita conteúdo. E vai pro ar. E, cara... Alguém tá ouvindo isso e vai mandar mensagem por causa disso. Só que o que vai fazer a pessoa comprar, eu acredito, é a interação que a gente vai ter. E não o conteúdo que ela viu. Então o conteúdo é poderoso, eu faço e a gente tá indo bem nisso. Só que, cara, eu ainda não perdi essa minha visão, esse olhar artesanal, esse olhar cuidadoso, esse olhar como de um alfaiate, alguma coisa próxima e tal. Eu vou conseguir pra sempre? Pô, claro que não. Mas hoje, com 335 mil seguidores, eu consigo. Não é o meu time, sou eu que respondo. Em algum momento eu vou delegar esse troço. Mas até hoje sou eu. E eu vejo uma galera com 1/10 da audiência que eu tenho falando, não, mas eu não consigo mais responder as mensagens, eu não dou... toma vergonha. Ô, Vitor, você tocou um ponto, cara.
de 2016 para cá, e principalmente o período pandemia, né, eu acho que já dá para identificar alguns ciclos, né, algumas coisas que o mercado... Cara, teve a época que se você respondesse as pessoas que eram seus leads, você era maluco, né? Tipo, meu, porque você abria carrinho, vendia. Por que você vai ficar respondendo as pessoas, né? Tipo, olha todo esse trabalho. Mas eu acredito que ter essa base do se importar, né? Porque, por exemplo, hoje, e graças a Deus a gente estava conversando aqui antes de começar, cara, a gente está conseguindo uma grande transformação nos projetos que a gente atua. E muito disso não é porque a gente está investindo mais, muito pelo contrário. Os nossos lançamentos, as nossas ações de venda estão menores do que o histórico dos projetos. Só que a gente está se importando mais com cada pessoa que está no nosso ecossistema. Como é isso na prática? Então, por exemplo, no André Lima, a gente tem um ecossistema de produtos, né? Então, ele trabalha com a terapia de EFT, lá que são os toques e tudo mais. A gente tem um produto para a pessoa que quer se curar, né? Que está querendo resolver alguma questão dela, que é um produto de entrada, é um workshop, é um produto de R$197. Porém, o que acontece? Cara, é uma técnica, você conhece a técnica, mas é uma técnica muito diferente. Então, assim, a nossa maior barreira é fazer com que as pessoas experimentem aquilo. Isso, conheçam, né? A maioria não conhece. Exato, né? E, então, o que acontece? A partir do momento que a pessoa experimenta, se a gente tem o contato próximo com ela, se a gente mostra para ela que a gente está lá para ajudar e para dar os próximos passos, é um caminho natural, porque autoconhecimento cura, enfim, nesse caso, né? Isso se expande para qualquer mercado, porque no empreendedorismo o cara tá querendo fazer a primeira venda, mas quanto mais você evolui naquilo que você quer trabalhar, mais pontos de melhoria você encontra, né? Pô, quanto maior fica a sua empresa, não é que você passa a ter menos problemas, eu acho que os problemas ficam até piores, né? Mas aí você tá sempre consciente de que você precisa buscar o próximo passo. Isso. E a gente tem feito muito isso. Pô, pra que eu vou concentrar uma energia gigantesca só no começo, vamos dizer assim, da minha esteira de produtos, ou seja lá como vocês queiram chamar, mas essa jornada do meu cliente, né, e fazer investimentos gigantescos, tudo mais na escala máxima possível, sendo que depois eu não consigo apresentar o restante da jornada para as pessoas, né? E esse se importar, esse contato, por exemplo, que você consegue ter com as pessoas, faz você ter esse feeling, esse tato de entender qual que é o momento daquela pessoa, né? Por exemplo, o Caio ele entrou no Mastermind, a gente conversou no primeiro encontro. A gente não se conhecia. Presencial, depois de 2-3 meses que a gente foi conversar, né? Mas, enfim, algum feeling que você tinha justamente por todo esse contato, pra você saber que no fim devia fazer sentido, né? Porque veio do passado. E isso é um ponto importante, cara. Eu nunca aceitei um membro no grupo autônomo, né? Um membro que, só pra botar um pouco de contexto pra quem tá em casa, né? Mastermind custa 120 mil por ano. E a segunda cadeira é metade do valor. A segunda cadeira é uma cadeira que é estendida a um sócio, a um cônjuge, ou alguém C-level, alguém que tem um papel estratégico dentro da empresa da pessoa. Então, alguns membros do grupo gostam de colocar colaboradores estratégicos, ou sócio ou cônjuge ali, para ajudar numa visão diferente, numa abordagem diferente, numa pegada diferente. Então, cara, aquilo que eu fiz com você, eu só fiz. Não é porque eu senti uma coisa, não teve nada disso. Foi o Passari assinou embaixo de você. Sim. Eu assino embaixo do Passari. E você veio de tabela nessa. E aí a gente foi se conhecendo e criando um relacionamento. Coisas, mas assim, é doido porque a sua história dentro do grupo evoluiu, porque hoje você tá como sócio de um outro membro. Exato. Sacou? Então, aconteceram mudanças nesse processo, nesse caminho, né? Mas só pra não parecer que eu aceitei você... E foi algo divino. Não foi. Foi por causa de ser segunda cadeira de um patrocínio. Membro. Isso, exatamente. Exato. Mas enfim, e aí trazendo pra essa questão do mercado, né? Hoje a gente vê que, a gente não precisa buscar o risco máximo. Não tem porquê, né? Exato. Nesse nível de jogo. Exato. E a gente pode explorar muito bem as pessoas, explorar assim, né? Extrair o máximo de resultado para as pessoas, porque quanto mais o nosso aluno, o nosso cliente, ele sofre a transformação, cara, não tem por que ele sair de baixo
do nosso guarda-chuva. Isso. Enquanto ele percebe valor, enquanto ele tira valor, a tendência é que ele fique, né? Isso. E até, eu acho que foi em um dos encontros virtuais, tava tendo esse papo, né, de, se for ver, no final das contas é injusto. Tipo, a gente tem produtos de R$197 a R$12.000, né, nesse caso que a gente tá conversando. E em todos os casos, a pessoa, ela é muito mais beneficiada do que a gente. Sim. O case de sucesso, não o cara que não aplica, o cara que não faz, ou até o cara que tenta fazer e não consegue, mas o cara que faz e tem resultado, o quanto ele recebe por aquilo é infinitamente maior, é desproporcional, e é desigual, e é desequilibrado perto da pequena compensação financeira que o cliente faz quando te paga, né? Exato. O que você gera pro cliente vale muito mais do que o quanto ele gerou para você com o pagamento dele. E vale, às vezes, né? No seu caso, é muito mensurável em dinheiro mesmo, dele ter retorno financeiro. Mas eu acredito que para muita gente que ouve aqui, o sucesso do cliente, às vezes, não é financeiro. Não. Né? É ele salvar o casamento. Tá bem, exato. É ele salvar o casamento, é ele conseguir dormir à noite sem tomar remédio, né? E às vezes isso tem um peso até maior do que o financeiro, porque às vezes a pessoa, igual a gente falou, ela tá rica financeiramente, mas ela tá pobre de espírito. Total. Né? E então, assim, e ter essa sacada, eu acho que virou muito o jogo, principalmente esse ano pra gente, de cara, se a gente reduzir o nosso investimento em escala, em estratégias de venda, vamos dizer assim, de colocar mais dinheiro nisso, e aumentar o nosso investimento no cuidado com as pessoas que estão em contato com a gente, o nosso retorno vai ser muito maior. E realmente a coisa começou a explodir, assim, depois dessa virada de chave. Que massa, cara. Que legal essa visão. E, cara, você consegue trazer 2, 3 ações práticas e específicas? Porque eu falo muito desse negócio de se importar, mas eu sei que para quem tá escutando da gente, às vezes é uma coisa muito intangível. Então, 1, 2, 3 ações práticas de como se consubstancia, como se materializa essa sua visão de investimento no cuidado com o cliente. Cara, é conversar com o cliente, né? Eu acredito que não vou ser a primeira pessoa que vai falar isso aqui. Acho que é uma característica até do nosso grupo, né? De ter esse cuidado a mais com as pessoas que estão com a gente. Mas, por exemplo, hoje... Você falou, o Caio é o estrategista. Como que eu apresento, Caio? Eu não sei, porque, tipo assim, hoje tem hora que eu tô lá respondendo e-mail das pessoas, né, que estão se cadastrando, que estão virando nossos leads. Por quê? Porque a gente quer entender o que aquela pessoa tá passando, né? O que aquela pessoa tá precisando. Como que a gente pode ajudar, né? Isso é uma tarefa, responder direct. Muita gente... O primeiro estagiário que a pessoa contrata... Já quer delegar isso e tá fora. É para delegar o contato com o cliente, entendeu? E eu acredito que... é óbvio, você não pode ficar o dia inteiro fazendo isso a partir de um certo nível. Enquanto você não cara, assim, é um certo nível bem grande, assim, que você não deve mais fazer isso. Mas, tipo, se importar com o seu cliente é o que vai dar mais resultado para você, né? E às vezes você nem imagina o quanto as pessoas querem um próximo produto seu. Então, assim, se você está gerando valor, você perguntar para o seu cliente o que mais que ele precisa de você, vai te dar muita ideia de novas ofertas, de novos produtos, de novas formas de estar mais em contato com as pessoas que já te admiram. Então, você falou que tem muito expert aqui, né? Quem te admira... Como que você pode estar em contato com essa pessoa e como que você pode perguntar para ela qual que seria a próxima solução que ela quer que você ofereça, né? Porque não tem por que a pessoa buscar com outra pessoa, sendo que ela já confia em você, que ela já foi transformada. Já tem um relacionamento. Já tem um relacionamento. Já tem uma conversa em aberto. Exato. Então, é bem isso, cara. É mais simples do que parece, né? Não é, o Caio, ele veio do tráfego, ele vai falar o esqueminha. Não é. É você conhecer quem que tá com você, é andar com quem quer andar, parar com quem quer parar e correr com quem quer correr. É isso, né? Mas você só consegue ter esse feeling se você tá perto das pessoas, né? Eu vejo dessa forma. E o Dan Kennedy é um cara que eu admiro muito, né? Uma das lendas aí do marketing. E ele fala isso, que muito cedo o empreendedor começa a contratar e começa a delegar o suporte e ele se distancia dessa visão. Ele não fala nem da visão do cuidado com o cliente, mas
muitas vezes o cuidado com a audiência. Eu não só respondo o cliente no direct, mas, cara, eu respondo o cara que é a audiência, o cara que... Mas a audiência é o seu primeiro cliente, né? Sim, mas concorda que tem níveis? Tipo, o cara, eu acho que antes de delegar o contato com o cliente, ele delega com a audiência, com o suporte aberto, né? As mensagens... Tem umas mensagens muito doidas. Eu recebo umas mensagens enlouquecidas, cara. Imagina. Então, assim... E por que eu não deleguei ainda, né? Em algum momento, inevitavelmente, eu vou ter que dar espaço, né? Mas eu não dei esse passo ainda. E aí tem duas esferas, né? Tem a parte fofinha e romântica da coisa, que é... Eu quero ser a voz que eu não tive lá atrás. Tipo, eu sei como é que é esperar a resposta de alguém, desejar aquilo e não ter. Eu sei como é mandar uma mensagem pra alguém e ser ignorado. Então eu quero fazer o oposto disso. Eu quero ser esse lugar que o cara é surpreendido. Ao mesmo tempo, eu sei que isso é um grande diferencial. Ao mesmo tempo, eu sinto um pouco de vergonha pelo mundo. Quando alguém manda uma mensagem, às vezes eu respondo em áudio, e a pessoa fala, nossa, Vitor, é você? Ou o próprio Vitor mesmo. Eu acho isso uma palhaçada, sacou? Porque eu não acho que isso deveria ser um diferencial meu, uma coisa que chama minha atenção, uma coisa incrível. É você se diferenciar, sacou? Né? E às vezes eu falo, cara, você já reparou? Eu mando um áudio e falo, cara, você já reparou que vida triste é essa aqui? Eu só respondi você. E você tá achando que eu sou incrível, tá tocado e movido porque eu só tratei você como ser humano. Tipo, a barra do mercado, as pessoas falam da competição, do quanto as pessoas investem e tal. Cara, a barra da competição do mercado é tão ridícula, na minha opinião, sacou? Que você responder a mensagem de um cara, tratar a pessoa como pessoa, tratar com dignidade, cara, te coloca como o número 1 em cuidado. E cara, meu Deus do céu. Você não tá fazendo mais do que obrigação, né? Se for ver, assim, pensando de uma forma crua. Tratar a pessoa como gente, né? Exato. Como gente. Então, assim, eu vou um dia, alguém vai falar, você vai provar do seu próprio veneno. Tá bom, mas até os 335 mil eu tô indo bem, obrigado. Exato. Sacou? E em algum momento, realmente, eu não vou poder. Só que sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguém pra atender com igual ou maior cuidado que eu. Pra responder em menor tempo ainda. Talvez não com mais full atenção. time, né? Pô, você não precisa continuar sendo a única pessoa, mas pega um dia e vai ser você, e isso, assim, né? Eu acredito nisso. Nem ao céu, nem ao inferno. Eu penso nisso, mas assim, o Dan Kennedy, ele fala isso. E aí, quando o empreendedor delega isso, ele não percebe, mas ele se distancia de um poder muito forte, que é a proximidade com a audiência. É saber a língua que eles falam, saber a linguagem que eles estão falando, os medos que eles estão sentindo, os desejos que eles têm. Cara, eu tenho uma visão e uma clareza, uma certeza sobre o meu cliente que seria impossível, Caio, alcançar se eu estivesse no topo da minha, sei lá, do meu pilar de marketing. Vendo um relatório, né? Qual relatório que vai te passar aquilo? Cara, tem gente que toca a própria empresa vendo DRE, eu admiro. Sacou? E as pessoas falam, o cara é empresário, fatura 20 milhões e não sabe nem ler um DRE. Prazer, Vitor Damasio, não sei mesmo. Sacou? Porque eu nunca parei pra estudar esse troço. Mas ninguém conhece tanto o seu cliente quanto você, né? Isso é o meu jogo, cara. O meu olho é na bola, cara. O meu olho é na bola. Sacou? Pode ser um erro e tudo mais. Beleza, cara. Eu tenho consultoria pra isso, eu tenho um time de gestão pra isso. Talvez eu esteja delegando ainda uma parte importante. Em algum momento eu vou ter que me encontrar como esse empresário e tal, que sabe ler o DRE. Hoje, agosto de 2023, eu confesso que não sei. Sacou? Pra chegar em 50 milhões... por ano, talvez precise saber. Pra chegar em 20 não precisou. Sacou? E eu assumo a minha ignorância. E tem muita gente que sabe a DRE que não tá conseguindo chegar nos 20. E aí, qual que é o certo, herói, né? Ele dá alto, tudo mais. Então, assim, cara, o que eu aprendi? A cuidar dos meus, porque eles vão cuidar de mim quando eu precisar também. E é por isso que lá no grupo tem gente que tá há 10 anos. Esse é o 10º ano de 4 membros do grupo. Então, assim, eu não sei ler DRE não. Mas alguma coisa eu tô fazendo de certo, sabe? Então, se você tem essa clareza, eu acho que não tem limite pra isso. Sacou? Conhecer o seu cliente num nível poderoso, num nível próximo e tal, sentir as dores deles e tal. Óbvio que nesse tempo, cara, eu oscilo, sabe? Tem momentos que eu me identifico mais com uma parcela, tem momentos que eu me distancio de uma parcela da audiência. Sacou? Eu oscilo. O meu humor varia. Eu não sou perfeito. Se a gente, sacou? Né? Pô. Que bom, né? Que continue assim, mas o que eu quero dizer é... Cara, eu tô passando por desafios, entendeu, Caio? Poxa, a audiência tá cada vez maior e demanda bastante de tempo e tudo mais. E, cara, quer ver? Eu vou contar uma coisa muito louca. Muito louca mesmo. E você já viveu ou vai viver com alguns especialistas isso. Cara, esses dias eu tava... Não sei se foi aqui nesse estúdio ou no outro. Eu peguei no lançamento do Vida de Mentor.
E eu falei, e pra você ser mentor, você só precisa disso aqui, ó. E aí mostrei o celular. Sacou? Só que eu mostrei o celular aonde? Tipo, eu tava mostrando que você não precisa de muito equipamento, precisa de muito estrutura. Tava no Irmão, estúdio. Eu mostrei pra uma grua. Uma grua. Não dá pra ver aqui. Grua é um guindaste, mano. É uma câmera que anda, cara. Voa, sei lá. E aí eu falei, cara, eu tô falando que o cara só precisa de um celular. Mas eu tô falando olhando pra uma grua. Atrás de mim tem 2 telões de LED. E eu tô pisando num tapete de LED. O meu chão era colorido, irmão. Aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Gigantesca, né? Não, sei lá quantas câmeras. Cara, tinha mais gente na sala do que na live, né? Tipo... Irmão, eu vou te falar. Bateu uma onda assim, tipo, cara, o que eu tô fazendo? E aí bateu uma onda pior. Falei, será que eu tô enganando eles? Porque eu falei, só precisa do seu celular. Falou o homem olhando pra grua com telão de LED. E aí eu lembrei, não, cara, isso é verdade, eu não tô enganando ninguém, não. Eu comecei assim. Mas agora eu tô num outro momento. E aí, sabe o que eu fiz de pirraça? No próximo lançamento, pro terror e desespero do Antônio e do time, né? Ei, eu fiz com o meu Mac do meu quarto do hotel, com a luz do abajur mostrando e balançando assim pra galera ver. E ó, o mesmo ROI, cara. O mesmo retorno. Sacou? É pro desespero do Antônio, com todo respeito, meu amigo. Cara, não é, no meu caso, a produção não é esse nível técnico que faz eu vender mais. No meu caso, em alguns mercados pode ser mais importante ou menos importante. Em alguns momentos eu acho fundamental, mais por branding e posicionamento. E cara, vou usar um termo meio... fazer xixi no poste do que é meu. Sacou? Marcar o meu território. É mais pra, entre aspas, assustar um concorrente do que pra conquistar um cliente. Porque o cliente, ele quer a conexão. O valor não vem daquilo, né? Exato, cara. O valor não vem da posição. E agora, quer a verdade? Pô, eu prefiro eu e meu computador pelado da cintura pra baixo. Você não sabe o que eu tô vestindo. Igual aqui, gente. Como a maioria. Você não sabe como é que a gente tá. Não, acho que na câmera aí dá pra ver. Mas assim, como é a minha vida? Minha vida de mentor é assim, cara. Pô, pega até mesmo os encontros, né? Total. Já teve encontro do Mastermind que eu lembro, pô, tô no táxi aqui indo pro aeroporto, a conexão tá caindo. É a vida real, irmão. Pô, é a vida real. Tá acontecendo, né? Isso é muito poderoso. E é melhor do que não ter. Exatamente. Né? Porque tem gente que deixa de fazer, eu acho que isso é um grande ponto, né? Pô, eu vou começar, eu vou escalar, eu vou não sei o quê, quando eu tiver equipe, Meu, faz primeiro, agora, né? Depois faz você resolve. Agora o que dá. Exato, Mas assim, eu vivi esse desafio, cara, e ainda vivo, porque quer ver uma parte da minha copy que eu sempre falei, tipo, a vida inteira. Eu falo... Revelações de Vitor Damasio. Agora eu não posso mais falar, né? Eu falava, e olha, isso funciona mesmo que você tenha uma audiência pequena como a minha. Uhum. Diz o cara com 300 e sei lá. Pô, mas eu não tinha 300 mil. Uhum. Eu falo essa frase. Cara, você pode fazer isso mesmo com uma audiência pequena como a minha, desde quando eu tinha 4 mil seguidores. A galera que tá me ouvindo tem mais de 4 mil seguidores. E, cara, eu fazia milhões já com uma audiência pequena. Eu fui conhecido no mercado como o cara que tinha retorno de 7 dígitos, múltiplos 7 dígitos, com uma lista pequena. Eu sempre fui esse cara. É questão da profundidade, né? Só que o tempo passou, Caio. Então, assim, sabe aqueles cachorrinhos pequenininhos que ficam grandes, só que ainda querem ocupar o mesmo espaço no sofá? Eu acredito que eu vivi um pouco disso. Sacou? Sabe quem passou um pouco por isso também? O Érico, cara. E eu que dei esse toque nele. Cara, o Érico, ele chegou do nada no mercado em 2012. Ninguém sabia quem ele era. Ele chegou com um lançamento, pé na porta, um ticket alto, se posicionou. E é o número 1 do mercado, eu não sei quem é o número 2. Sacou? O cara é incrível. Ele criou o mercado, né? Ele criou. Ele transformou tudo. E, cara, eu sou infinitamente grato. O cara, irmão, é um mercado antes dele e outro depois dele. Só que ele licenciou a fórmula. Sacou? E ele licenciou e traduziu o programa do Jeff. E ele traduziu também o lançamento do Jeff. A copy do Jeff. O argumento do Jeff. O lançamento em si. E, cara, teve um lançamento do Érico que eu tava acompanhando e tal, eu sempre apoiei os primeiros lançamentos do Érico, fui um grande afiliado, vendi mais de 500 fórmulas de lançamento, ganhei prêmio, ele me levou pra Barcelona, nossa, a gente andou de helicóptero nos Estados Unidos, eu levei minha avó pra Barcelona, e cara, várias histórias incríveis de coisas que a gente viveu naquele mundo ali, de afiliação e tal. Cara, tinha uma parte da copy do Érico, que ele falava, o que eu vou ensinar é o que os gurus do marketing não querem que você saiba. Aí eu falei, porra, cara, não é possível. Aí eu virei pro Érico e falei, Érico, eu posso te contar uma coisa, cara? Você é o guru. Tipo, não rola de você falar esse troço. Aí ele parou e pensou e ele falou, é mesmo. E aí tirou aquilo da cópia. Mas por que tava ali?
Porque o Jeff, ele veio de um ambiente que os gurus, as cartas da mesa... Ele construiu assim, né? Exato. Tipo, o mundo do marketing nos Estados Unidos, as cartas já estavam distribuídas. O Jeff, ele era um outlier, ele era um ponto fora da curva, ele era uma voz diferente, ele era um antagonista, ele era uma voz que estava falando, ele era um contrassenso, ele era um contraponto. A voz dele era, cara, eu vou ensinar o que os gurus não querem que você saiba. Porque ele estava atacando, por assim dizer, um status quo que já estava estabelecido. Só que, cara, o Érico, número 1 do mercado, ele simplesmente não pode falar a mesma coisa que você tá entendendo? Sim. Tipo, e isso só não combina. Então ele mentiu, ele estava errado? Não, ele estava certo, até que deixou de estar. Então... Ele transformou o contexto, né? Exato. Ele criou aquilo em um contexto, só que ele transformou. Era verdade mesmo no espaço e ali no outro contexto deixou de ser. Exato. É a mesma coisa quando eu falo. E você pode fazer isso mesmo com o celular. Falou o menino da grua. E você pode fazer isso com um time enxuto como o meu. Cara, eu falava isso quando eu tinha 4 pessoas. Mas aí quando eu vi, eu tava com 30. E eu ainda falava isso, Caio. Porque não teve um momento de... o Vitor era o mesmo, né? Eu sou o mesmo cara. E o que eu tô ensinando continua funcionando mesmo pro cara que não tem time, mesmo pro cara que tem pouca audiência, mesmo pro cara que tá só no celular. Só que eu não sou esse cara mais. Sim. Sacou? E tem um atraso, cara. Tem um atraso. Até eu me perceber. O momento que eu percebi foi quando eu falei, você pode fazer isso com o celular. Falei olhando pra Gru. Você pode fazer com um time pequeno e enxuto como o meu. Eu lembro quando eu falei isso pela primeira vez, eu tinha 1 pessoa, depois 4. Agora eu tenho 30. Então, hoje eu não falo mais. Uhum. Só que teve uma interseção de tempo que eu segui falando o que antes era verdade, só que tinha deixado de ser. Pra você. Eu não percebi, irmão. Exato. Tá entendendo? Uhum. E é nesse espaço que Mas eu tô. aí É desafiador. é um pouco da questão do... Você não deixou de ser íntegro. Não era claro mais que a não. sua realidade, mas é Isso, aquilo. a roupa não cabe mais. Exato. Tipo, mas ainda você sabe que trocar de aquilo pele, é possível. É claro que é né? possível. É possível. Aí como é que eu faço agora? E eu falo, cara, você pode fazer isso com um time enxuto, como o meu aluno tal e tal que faz sozinho, o fulano que tem 2 pessoas. E você pode fazer isso mesmo com uma lista pequena. Vídeo meu aluno que tem 4.000 seguidores e tá fazendo 100 mil por mês. Que é uma história bem melhor do que a sua, né? Maravilhosa. E aí eu saí da jornada do herói e entrei na jornada do mentor. Que ao invés de, eu tava aqui assim, eu superei. Cara, eu falo dos meus alunos. E aí eu mal falo de mim. Tipo, eu tô há 35 meses fazendo 7 dígitos por mês, todos os meses. É isso que vai fazer o cara em casa comprar de mim? Não. É um aluno novo que, sei lá, fez os primeiros 100 mil ou o primeiro 1 milhão com mentoria. Aí isso mexe com ele. Porque quando eu falo 35 meses fazendo 1 milhão, ou às vezes 2 por mês... É muito longe. O cara não consegue nem se relacionar com aquilo. E aí se distancia, cara, se desconecta. Faz sentido. Total. Doideira. Mas... E algum expert seu, alguém que você trabalhou, tipo, tem essa percepção porque o cara cresceu e às vezes não acompanhou, ele não percebeu o quanto cresceu? Cara, é um pouco mais difícil, porque, por exemplo, passar em educação, né, idioma. Então, os mercados que eu atuo hoje, eles... Nichados, né? Os nichos que eu atuo, eles têm pouco resultado, igual a gente falou, o resultado dos nossos alunos, na maioria não é financeiro. Né? Tipo assim, ou menos, pelo menos não diretamente. Casos, né? Exato, em alguns casos ele vai fazer carreira com aquilo, né? Ele vai virar um terapeuta, ou ele vai virar um professor, um tradutor. Sim, mas não é a maior parte. Mas não é a maior parte, não é o motivo que faz eles estarem no nosso produto. Uhum. Então, mas, quando a gente fala de idioma, né? O professor estar fluente é uma coisa, né? Você vê uma live lá, o Passari, se ele começar a falar japonês é uma coisa. Só que é destruidor o efeito os alunos quando aparece o senhorzinho de 72 anos lá, né? Que aprendeu japonês na internet. Aí é demais, né, demais, cara? Exato. Ou a pessoa que tava com o casamento completamente comprometido, tudo mais, e revirou. Meu casamento tá ótimo, graças a Deus, né? Mas e é o André Lima também que ajuda, né? Exato, né? E então, assim, não é o nosso resultado. E aí é essa questão da proximidade. A gente só consegue identificar esses pontos se a gente tá perto, se a gente se importa, né? Porque senão muita coisa passa batida e aí a gente só vai falar da gente mesmo. Que massa. E nesse mercado, amigo, de bastidores, né? Você conhece várias pessoas de bastidores também. Você troca com essa galera, você conversa com eles. Qual que você vê que é o desafio ou quais são os pontos cegos dessa galera? Porque o que eu vejo em você é que você tem uma visão muito holística, né? Sistêmica, né? Uma visão do todo. Eu conheço gente de bastidores que... eu sou bastidor.
Tipo, é quase que ele não olha o que tá pro mundo lá fora. Tipo, ele olha os números, ele analisa os dados, ele entrega um resultado. Ou ele gere o tráfego, ou ele coloca uma campanha no ar. Mas, cara, de alguma forma eu vejo você atravessando isso, né? E conseguindo olhar pra audiência, olhar pro cliente, olhar pro expert e equilibrar todas essas peças. São muitas peças, cara. Sim. O que você tem pra dizer pra esse cara de bastidores? Cara, aí eu acho que é uma questão de decisão de negócio, né? Tem agência. Pô, foi muito difícil pra mim responder essa pergunta. Caio, como que eu te apresento? Né? Porque, Quem assim, eu sou nessa equação toda, né? Justamente por isso. Porque eu tento me colocar em todos os lugares. Mas por que isso? Porque eu nunca quis ser uma agência de 50 projetos. Né? Eu quis ser sempre o dono de todos os projetos que eu atuo. Né? Não tô falando, pô, se a pessoa não me dá uma sociedade, eu não entro, né? Muito pelo contrário. Agora que a gente começou a construir esse processo de partnership com as pessoas, né? A gente sempre foi prestador de serviço. Só que cada cliente nosso, a gente sempre foi sócio, né? Na nossa cabeça, a gente sempre foi sócio. Contratou a gente para fazer o tráfego, que foi a maior parte dos casos. Cara, eu escrevi copy, né? Pô, até falando, eu escrevi copy com a Sabrina. Um dia a gente sentou lá, eu, Passari, Sabrina e tal. Vamos fazer o CPL aqui, porque tem um ajuste que a gente precisa fazer. Mas você ganhou a mais por isso? Cara, diretamente não ganhei. Indiretamente sim. Assim, ela não me pagou aquela retorno, hora. Né? Exato, mas é a construção, né? Pô, talvez se não fosse aquilo, o Passari não ia me chamar pra parceria que a gente fez, não ia me trazer pro Mastermásio. E aí, quanto que eu ganhei com aquilo? Né? Então, essa visão holística, de novo, eu não consigo ser especialista em nada. Assim, eu tenho muita dificuldade, porque eu acho que até a questão da formação, né? Pô, eu fiz administração, então eu vejo, por mais que eu vim do tráfego, eu vim de estratégia e tudo mais, mas eu quero buscar formas da empresa que eu tô atuando crescer. O parceiro que eu tô atuando crescer. Porque a maré sobe pra todo mundo, né? Então, acho que não do nosso mercado, eu acho que é um grande problema das pessoas que elas acham que o único problema do mundo é o delas, né? Faz só o dela. Exato. Não, esse é o meu. A minha parte daqui até aqui, entreguei o lead a R$2. Mas né? isso não converter nada. Exato, né? Então, eu acho que essa foi, assim, a grande diferença de hoje eu estar conseguindo sentar aqui e a gente bater esse papo é o se importar, né? No caso da pessoa do bastidor, né? O seu cliente não é o expert. O seu cliente é o cliente, do expert. Que massa. Né? É esse o cara que você tem que gerar valor. Né? Você não tem que se preocupar se o seu lead tá a X reais. Você tem que se preocupar se a estratégia que você está desenhando para aquela pessoa, que você está executando para aquela pessoa, vai conectar com toda a história que você está contando, né? Que vocês estão contando na hora de fazer um pitch, vai conectar com o que está sendo entregue para o produto, né? Que é aquela questão da gente falar, eu acho que hoje eu só estou aqui porque eu disse não para projetos que eu sabia que não tinha o valor, não tinha integridade, não tinha, né? Então, assim, eu posso falar assim com orgulho que eu ajudei a construir ótimos projetos, né? Hoje, de alguns eu não faço mais parte, e aí vida que segue, porque eu acho que tudo evolui, mas assim, eu sei que a minha parte, enquanto eu tava lá, foi feita, tenho carinho com todos, converso com todos, e a gente só consegue ter essa leveza, né? Quando a gente se preocupa como se fosse nosso mesmo, né? Senão, todo mundo tem. É a mesma coisa, é aquele cara que eu adoro quando alguém vem e acha um problema no que eu tô fazendo, né? Não é porque eu fiz que... Aí vem o expert e fala, cara, ó, essa cópia, essa estratégia, esse público tá zoado. Pô, vou me ofender? Se o cara que entende a audiência tá falando isso, né? Então eu tenho que aprender com aquilo. Então é essa questão de construir. Cara, eu tô o tempo inteiro pensando como que eu consigo construir mais nesse projeto, com essa pessoa, com essa audiência, com essa parceria. Então acho que é essa sacada, é se importar mesmo com qualquer pessoa. Que massa. E indo pro outro lado da coisa, né? Quais são os erros que essa galera tá cometendo? Porque,
cara, eu tô com uma oportunidade muito grande de você estar aqui falando do seu lado da coisa, né? Porque eu posso ver... Cara, eu não sou bastidor, sacou? Eu entendo um pouco das dinâmicas, eu consigo ver os dois lados. Nos meus programas todos, eu tenho experts e tenho bastidores. Às vezes as pessoas entram com as duas cadeiras. Às vezes é só o expert que entra. Às vezes só o bastidor. Mas uma coisa é eu falar, eu tenho uma visão enviesada, né? E, cara, eu tendo pro lado do expert sempre. Porque é o cara que tem a mensagem, é o cara que tem o controle, é o cara que, na maioria dos casos, está mais ligado com o propósito, é o cara que eu me identifico mais. Então, tanto que lá no Mastermind mesmo é minoria. Tem uma galera lá que é lançador, tem uma galera lá que é o cara que tá por trás, mas que tá lá sem o cara que tá na frente tá lá, cara, quem? Sacou? É a minoria da minoria da minoria. Então, é massa eu poder trazer como contraponto essa tua visão aí, cara, direto. Onde que essa galera tá errando? Ó, eu acredito que são 2 pontos. Vou bater de novo nessa tecla, é o valor, né? Então, quais os valores da pessoa que eu tô fazendo a parceria? 3 pontos, né? Eu acho que todo mundo que eu trabalhei, né, não, tirando aquele caso que eu fiquei, sei lá, 2 meses e eu vi que era furado, assim, mas todo mundo que eu tive mesmo uma relação profissional, que a nossa empresa construiu uma parceria, eu admirava os meus eu admiro os meus parceiros, né? Se eu pudesse ser um expert naquela área, eu queria ser aquela pessoa. Se tivesse essa habilidade, né? Exato. Poxa, que legal. Né? Tipo, pô, eu não sei dar aula, não sei falar, não sei o quê. Sim. Mas, tipo, se eu soubesse, putz, eu queria ser esse cara, sabe? Então, os valores alinhados, admiração e respeito pelo expert, né? E eu acho que o terceiro ponto, cara, é cuidado com as expectativas, né? O nosso mercado, infelizmente, ele vende algumas coisas de tempo de resultado e tudo mais. Cara, existe o cara que da noite pro dia estoura? Sim. Existe. Mas é ponto fora da curva. É a exceção da exceção, é da exceção, da exceção. E é difícil porque, assim, a gente quer ser essa pessoa, né? Então, assim, pô, eu tava... Depois que a Regis falou que eu ia participar do podcast e tal, falei, caramba, pô, cheguei no ponto de sentar num podcast, né? Sendo do bastidor, principalmente, isso, né? Isso. Aí a gente tava falando, pô, o que levou a isso? A gente começou a contar quantos projetos deram errado até agora, né? Porque a gente senta aqui pra conversar, a gente fala dos que estão dando certo. É verdade, cara. Né? Agora, pro cara do bastidor, cara, assim, pelo menos 10 vezes mais que deram errado do que esses que deram certo e eu trouxe aqui. Entendeu? E se você não tem o propósito, se você não tem o valor, se você tá querendo o dinheiro da noite pro dia, não sei se eu ia estar aqui ainda, entendeu? Então, por isso que pra mim é muito forte essas conexões mesmo. Hoje, graças a Deus, o resultado tá vindo? Tá. Né? Mas quantos não resultados até agora? Né? Isso é algo interessante, Caio, porque, igual você falou, aqui a gente vai falar dessas vitórias, né? É tipo a ponta dos icebergs. Mas a gente não vê tudo que tá pra baixo. E, cara, eu sou um pouco culpado disso, né? Eu trago aqui cases de sucesso pra falar dos cases de sucesso deles. Exato. Mas, cara, pra cada case de sucesso eu tenho outras pessoas que não tiveram tanto sucesso assim. E pra cada case de sucesso, aquele case de sucesso, ele vem pra coroar, às vezes, uma sequência de falhas. De falhas, fracassos, dores, né? Ou sucessos parciais que foram culminar naquilo ali. Mas, cara, talvez o brilhantismo do empreendedor não seja estar no lugar certo na hora certa. Mas talvez aguentar... Não sair do lugar, né? Isso. Ou aguentar o tempo que estava no lugar errado, sem morrer, sem quebrar, sem se torcer, sem deixar os seus valores serem, sei lá, de alguma forma deformados pelo meio e tal. Sem desistir, né? E sem desistir. Assim, é mais difícil pra galera do bastidor. Eu vejo que, tipo, por exemplo, no final do dia, o expert, ele tem um maior ativo, que é a audiência. A audiência conhece ele. A relação com a audiência. Isso. Não é só a audiência. Se eu pegar meus 300 mil seguidores e der pra alguém, não quer dizer nada. Isso, exato. A audiência conhece ele. Isso. Né? Então, assim, se o expert, se o cara do bastidor, ele não tiver essa visão de construir um negócio,
né? Aí ele fica literalmente sem nada. Se ele for só uma estratégia, né? Se ele for só um esqueminha que ele vai lá e executa para uma pessoa, cara, já o mercado vai mudar. Ainda mais o nosso, né? Então, se você é o cara do bastidor que chega pro expert, né? E fala assim, meu, o que você gosta de fazer? Né? Isso a gente tem muito forte. Cara, eu olho pra cada expert, eu sei o que o cara gosta de fazer. A hora que a gente começou aqui, você fala, pô, não faço uma live meia por dia, nem a pau. Mas eu virei e falei assim, cara, e quantos directs você Aí eu respondo um monte, né? O que eu tô aqui, né? Exato. O cara do bastidor, eu acho que ele tem que ter muito essa percepção. Cara, qual que é o ponto forte desse expert? Como que eu equilibro o ponto fraco dele? Eu tenho condições de equilibrar isso? O meu serviço, a minha forma de trabalhar, de agir, é um ponto de equilíbrio? E aí você tem que agir nisso. Então, eu vejo isso como um ponto que me trouxe até aqui, né? Então, identificar o que aquele expert tem e ser um ponto complementar a ele. Não que o mercado quer, né? Porque não tem uma fórmula pronta de qual tipo de bastidor que cada expert precisa, né? E a partir do momento que você faz isso, você se torna único. É igual você falou, é o expert que responde no direct, né? É o cara do bastidor que cuida da empresa do expert. Ele é o ponto fora da curva, porque ele não tá lá prestando só um serviço. Ele tá construindo um negócio com o expert. Que maravilhoso, cara. Né? Que maravilhoso. E acaba que o destino final disso acaba fazendo com que essas parcerias se tornem de fato sociedades, né? Às vezes não. E tá tudo Pode bem. não Exato, né? E, pô, de novo, hoje a gente tem sociedade? Tem. Mas construção, né? Foram várias prestações de serviço, né? E não é porque era prestação de serviço que eu não me importava, não queria saber, né? Então é isso. É o alinhamento da expectativa. E postura de sócio, mesmo que não seja sócio, né? Postura de dono. Cara, exato. Porque no fim você tá construindo a sua empresa, a sua agência, enfim. Então você é dono, né? E você tem que... E mesmo que nunca venha a ser, ter essa postura já faz diferença todo o tempo, né? E quantos estão aí no mercado que não são sócios dos parceiros, que são agências, que são só prestadores de serviço e estão gigantescos? Pô, vamos trazer exemplo de agência. A V4. A V4 não compra nenhum cliente deles. É uma agência. Né? Ainda, né? Mas tipo assim, eles construíram uma jornada gigantesca prestando serviço, né? E, enfim, então é essa questão. É escolher a briga que você quer comprar. Eu comprei a briga do relacionamento, da não escala, de um relacionamento de profundidade com cada parceiro, né? Tem a pessoa que vai ter esse perfil, tem a pessoa que vai querer entregar o serviço e ir embora, né? Valeu. Mas nunca vai chegar em muito lugar longe, não, né? Vai dar em nada, não, né? Não sei. É pouco provável. Eu tô fazendo a minha parte, né? Tá fazendo muito bem, por sinal, cara. E, Caio, quando você olha pro futuro, cara, quando você olha, sei lá, 5 anos pra frente, onde é que você vai estar, cara? Cara, doido, porque eu não quero estar em um lugar muito diferente. Eu só quero estar mais imerso no que eu faço hoje, entendeu? Que massa. Porque é igual você falou, cara, eu pagaria pra fazer o que eu faço hoje. Que massa. E nos momentos que eu não pagaria, eu parei de fazer, porque a conversa difícil, vida fácil, né? Se você não tá feliz, se você quer estar em um lugar muito diferente, talvez você esteja no lugar errado mesmo, né? Então, assim, hoje... Que massa, cara. Eu fico muito grato de falar que... Eu posso falar que se eu tiver que escolher, daqui 5 anos eu vou estar da mesma forma, né? Fazendo a mesma coisa. Só que melhor. Só que melhor, com mais intensidade, né? Mas... não... Tenho planos de vida pessoais e tudo mais, só que o que eu faço, da forma que eu faço, eu não quero mudar, não. Pô, cara, eu trabalho... Vendo a minha filha crescer, ela tá sentada no tapetinho do lado de casa, do lado da minha esposa, ela me ajuda a construir tudo que eu tenho. Por que eu vou querer mudar isso? Uau! Né? Eu só quero mais disso, na verdade, né? Não? Então, assim, esse é o meu valor, né? Tem gente que não quer isso.
quer ficar longe da esposa, né? Gente, que o objetivo é o oposto, né? Cara, como você se vê daqui 5 anos? Meu, eu preciso arrumar mais projeto, porque eu não vou trabalhar de casa. Cada um, né, amigo? Exato, exatamente. Que massa, Então é cara. isso. E onde é que a galera te encontra? Quem quiser te seguir, ver um pouquinho dos bastidores, não sei o quanto que você mostra Nossa, ou não, né? não Quem me quiser encontra. saber mais sobre você, não vai, né? Você fala, quem quiser saber mais sobre mim, não vai. Cadê o Caio Sictelli, então? Tem lá o Instagram, mas... Não, Pessoal, né? Você não usa profissionalmente, né? Isso, a gente até pensa em começar alguns projetos com mais exposição da minha parte, ainda não tem, tipo, a nossa agência. Procura lá, CV Estratégias Digitais. Você vai achar um Como é que é? Instagram. CV Estratégias Digitais. Você Tá. vai achar lá um Instagram de umas baguncinhas que a gente fez. Uma das coisas que deram errado. Mas às vezes o cara tá ouvindo esse episódio daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10, e o negócio tá incrível, amigo. Fala Exato. com garra. Então Fala, você vê, ué, ó, hoje, hoje, isso. agosto de 2023, tem lá CV Estratégias Digitais Tá, no Instagram? no Instagram. Tá. Acho que é isso. Pra você ver o Ou tanto isso que ou é qualquer outra movimentado. coisa, né? Exato. Não Então, saberemos. põe @Caio Sictelli. Pronto, aí é garantido. E Aí se você quiser, aponta, você bota o me link na pergunta, bio lá, exato, né? Se tiver alguma novidade, vai estar lá na descrição e vocês vão ver, mas é isso. Ou vocês vêm pro Mastermind, que espero que daqui 5 anos a gente ainda vai estar... Amém. Se quiser, a gente já Sentado, acerta né? agora os próximos 5 anos. Isso aqui é fácil pra gente, amigo. Resolve, Isso aqui é né? ótimo. A gente, Resolve. inclusive, a gente só faz o podcast pra poder pegar esses minutos. Conseguimos! É esse take. Pode Exato. cortar isso, a gente usa ao seu favor, se no futuro você Ano me que der. vem, a hora que o cara tá na... Então, sobre isso aqui que você falou Guarda-bomba, aqui, né? Então, Momento de renovação é assim, né? Exato, não, mas é isso, cara. Então, quero estar no mesmo lugar daqui 5 anos. Que A massa. gente vai construir isso juntos. Conta comigo, cara. Tô aqui pro longo prazo também. E olha, eu acredito que essa conversa foi incrível. Eu acredito que as coisas que você dividiu sobre bastidores e a forma que você vê o bastidor... Cara, você não é o bastidor padrão. O bastidor padrão, cara, é um negócio até esquisito. Eles têm, às vezes, até uma rixa, né? O bastidor com o expert, uma visão É diferente. porque tem a barreira, né? Isso é problema meu, isso é problema seu, Isso. né? Só que você tem uma visão do todo, uma visão global, uma visão sistêmica, uma visão holística da coisa, que é tão saudável. É por isso que você tem os resultados que você tem. Então, parabéns pelo que você está construindo. Parabéns pelo que você está fazendo. E eu tenho uma última pergunta antes da gente ir. Até agora você tá indo super bem. Ah, é que você não viu minha mão. A pergunta é, se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil e desse mundão de meu Deus, com 100% de abertura, o que você diria? Cara, faça o que você ama, por mais difícil que isso seja. Tenha paciência, tenha fé. Eu acredito muito em Deus. Então, mas tenha fé no que você tiver. E assim, cara, se você estiver fazendo a coisa certa, se você estiver colocando a cabeça no travesseiro, com a consciência limpa de que você fez o seu melhor, o resultado vai chegar. Uma hora chega, né? E é isso, cara. Não tem fórmula mágica, é fazer até dar certo, né? E o dar certo também é subjetivo, mas continua. Se você tá feliz, você vai ter força pra continuar, né? Então, é isso. Acho que empreender é isso, né? Total. Eu vejo assim também. Que massa, amigo. Obrigado pela sua doação, pelo seu tempo e por escolher sair dos bastidores um pouquinho pra mostrar um pouco sobre você. Muito bom. Valeu. E se você quiser assistir o episódio do Passari, que o Caio citou nesse episódio aqui, você pode clicar aqui e assistir o VDcast com eles. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.